Voltamos nesse segundo bloco, ainda falando sobre o RINS 2025, o maior evento de saúde digital do mundo. Um evento que reúne as maiores empresas e os melhores profissionais da área da saúde digital. A gente continua nesse segundo bloco falando com o Carlos Alberto Miller, que é founder da Pulsat, e recebe também o César Gribler, falei certo? Falou certo. Que é presidente da Bluesoft, vice-presidente da ACAT e também VP de tecnologia do grupo Pulsat. César, é um prazer te receber aqui. Um prazer mesmo estar aqui. E ter a tua contribuição aqui para falar sobre o RINS 2025. O César, ele acompanha o RINS há 10 anos já, né? Então, eu queria te perguntar, César, há 10 anos atrás, muito se falava sobre inteligência artificial, sobre cenário para o futuro, do que a gente está vivendo hoje, né? O que se falava lá atrás, a gente está vivendo nesse exato momento? É interessante, né? Há 10 anos atrás, né? Obviamente o evento RINS é, sem dúvida nenhuma, o maior evento global, né, de tecnologia na saúde. Então, é interessante conectar, né, o que você ouvia nesse tempo atrás, né, naquele momento, e lá sim se falavam algumas tendências, mas era uma coisa ainda, obviamente, muito distante. Era uma né? especulação, Era uma né? especulação, era uma coisa como se fosse um estudo, né, alguma coisa, né, uma experimentação. Muito né? longe da realidade ainda, Exato, muito, muito distante mesmo, né? E naquela época se falava muito em tecnologias e inovações para dentro, né? Dentro do hospital, dentro das instituições de saúde, o que poderia ser melhorado dentro, né? E muitas vezes o paciente, né, que é um alvo, né, um centro, né, dessa discussão na saúde, ele estava em discussão, mas não era um foco principal. E nas tendências você percebia que no futuro, né, o paciente ele se tornaria o centro, né, das discussões. Então, pouco se falava de inteligência artificial, era mais acadêmico, era uma experimentação mesmo, né? E se buscava muito a eficiência operacional, né, dentro dos hospitais mesmo, o que poderia seguir de padrões, né, de qualidade, enfim, de protocolos de saúde, né? E, obviamente, esses protocolos eram alvos de muitas discussões. Né? Como que as informações, os dados, né, os processos, eles poderiam ser mais eficientes dentro do hospital. Né? E, então, assuntos, né, como interoperabilidade, que é um assunto de integração de levar um dado para um outro, né? Se discutia 10 anos atrás e continua, né? Esse é um assunto que continua. Mas, obviamente, as complexidades mudaram, né? Os assuntos mudaram, o paciente, de alguma forma, veio ao centro. Né? Isso se tornou efetivo, né? O paciente conseguiu vir para o centro, né? Então, isso era uma tendência que se concretizou, Exato. Né? Então, também a intenção, né, das instituições de saúde de abrir um pouco mais, mas como também o paciente ele buscou mais informação. A gente teve, de 10 anos para cá, se a gente olhar, nós buscamos cada vez mais informações, a gente tem interesse em buscar informações. E na saúde não é muito diferente. Não é muito diferente. Então, existe essa
pressão, né, digamos, positiva, né, esse interesse dos familiares, dos pacientes de terem mais informação e, obviamente, abrirem, né? Claro, nós passamos também por um momento muito diferente, que foi uma pandemia. Eu acho que isso acelerou bastante, né? Virou muita coisa e virou do avesso, né? Muitos protocolos, né? As tendências também se adaptaram a isso, né? E trouxe, né, a questão de saúde mental, né? Toda essa... São assuntos também o bem-estar, né, tanto dos profissionais de saúde, né, que sempre estão naquela pressão, né, numa pressão... Exatamente. Né, obviamente, você está cuidando de saúde, né, você está cuidando de pessoas. Então, existe uma pressão natural em cima dos profissionais de saúde, dos especialistas, como também dos pacientes que... Né, a ideia é tentar também deixar mais leve, né, a sua jornada, que quando você precisa desses momentos aí da saúde. E vocês têm que cuidar do corpo clínico também e dos pacientes, né? Exato. E também... Sempre pensar nessas ferramentas para os dois lados, né? A tecnologia, ela evoluiu muito, né, dos 10 anos para cá, né? E na área da saúde também, a gente percebeu essa evolução fantástica, né, principalmente inteligência artificial, mas esse equilíbrio, né, das pessoas, né, a tecnologia ela é feita para as pessoas, e esse equilíbrio ele tem que cada vez mais ser buscado, né, porque a aceleração é muito grande, essa transformação digital que está acontecendo, ela é muito rápida, cada ano que passa ela está mais rápida. Há 10 anos atrás havia uma velocidade, e essa velocidade hoje, ela é muito maior do que 10, né? Não é uma por ano, ela é muito maior. Então, como que as pessoas, né, os profissionais, os pacientes, todos se adaptam a essa evolução, a essa transformação digital que está acontecendo. E aí veio a fadiga digital, né, que foi muito falado também nesse ano, né, a questão do impacto da tecnologia nas pessoas, que isso tem que ser melhor planejado, melhor conduzido, né? Essa fadiga digital, acho que acontece em todos os setores, né? E no da saúde, claro, não seria diferente. E também as pessoas têm um pouco de medo, curiosidade e medo também, quando a gente foi muito falado sobre inteligência artificial e sobre segurança de dados, né? A cibersegurança no RINS lá. Eu acho que isso é um medo também das pessoas, né? Dessa invasão de privacidade, de ter seus dados invadidos, de saber até que ponto a inteligência artificial vai dominar ou vai trabalhar a favor da pessoa, né? Porque é tudo muito novo, né, César? Apesar de a inteligência artificial já estar andando a passos lentos, mas ainda para o público é muito novo isso, né? Essa interação com a inteligência, né? Exato, é um assunto que precisa ser discutido fortemente, né? A gente percebe alguns avanços, alguns benefícios, né, importantes, principalmente para a área da saúde, que lida com vidas, né? É um setor, né, econômico que a gente está falando de saúde, de vidas. Então, a importância, né? Existe um cuidado especial, né? Porque lá no meio tem uma vida, né? Então, as discussões elas precisam ser calorosas, elas precisam ser regulamentadas, elas precisam ser padronizadas, né? E essa velocidade constante, obviamente, gera, né, essa insegurança. Para onde eu vou? E será que isso vai tirar meu trabalho? E isso gera fadiga também, né? Gera uma insegurança, né? É normal, é possível entender isso. Então, por isso das discussões, né? A tecnologia, ela, de alguma forma, ela precisa ajudar nesse sentido, não substituir. Eu acredito que a gente não deva substituir, né, as pessoas. Obviamente, as evoluções... Esse é o equilíbrio, né? Esse é o equilíbrio, né? Ela precisa, de alguma forma, ajudar. Claro que, se a gente olhar mais para trás ainda, né, a revolução industrial, né, quando era manual, se tornou um pouco mais automático. E as pessoas tinham o mesmo medo naquela época, né? Só que de era uma forma diferente. Lento o negócio, né? E agora está mais rápido. Então, a gente precisa discutir. Por isso que uma transformação, ela precisa ter uma discussão muito forte com as pessoas, para saber para onde elas vão, que benefício elas vão, qual é a participação delas, né, nesse negócio, e, claro, capacitar elas, né, ajudá-las, tirar esse medo, né, porque é uma automação, é uma ferramenta,
Ela não é o fim. E né? é uma conscientização, né? É um meio. E é uma conscientização, até as pessoas entenderem, se acostumarem com isso, tem que ser muito falado, muito debatido. Acho que por isso é muito importante também eventos como o RIMS, né? Estamos aqui no RIMS 2025, eu estou aqui ao lado do Paulo Magnus, que é CEO e presidente da MV. Paulo, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a participação no RIMS 2025. Para nós é uma honra muito grande, a gente vem há mais de uma década participando do RIMS. A MV teve a oportunidade de ganhar o CLAS, que é uma avaliação que os profissionais de saúde fazem sobre o uso do prontuário eletrônico, e nós ganhamos pela 8ª vez o melhor prontuário eletrônico da América Latina, e nós estamos aqui trazendo as nossas tecnologias do Brasil, de Santa Catarina, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, para o mundo, é um motivo de muito orgulho. A gente chegou à conclusão que a gente tem tecnologia que hoje não tem aqui, né? Então a gente poder vir com as nossas inovações para cá e fazer a diferença em um solo como o americano é motivo de muito orgulho. Muito obrigada, Paulo. Distinction. I think that you had great comments saying, explain this in terms of what it's about. So in terms of augmented reality, what is it? The way it is that usually, let's say you have... Bom, estou aqui com o Andrei Abreu, que é diretor de tecnologia da MV. Andrei, quero te perguntar um pouquinho sobre a participação da MV aqui no RIMS 2025. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. É a primeira vez que a MV participa com stand aqui no RIMS. A gente já participa há mais de 10 anos das edições anteriores do RIMS. A gente sempre veio aqui buscar inovação, inspiração, para poder levar para o Brasil o melhor que tem de tecnologia no mundo e colocar isso dentro das soluções dos nossos hospitais brasileiros. Mas esse ano a gente veio um pouco diferente. A gente veio com alguns lançamentos globais da MV. Lançamos ontem nosso agente de inteligência artificial em cima da nossa plataforma de interoperabilidade de dados da saúde, que traz toda a jornada do conceito do paciente dentro ou fora do hospital de forma integrada e de forma fluida, para que o paciente possa ter essa informação na palma da mão dele, onde quer que ele esteja, que o médico possa ter essa informação na palma da mão dele, onde quer que ele esteja. Então a gente traz aí uma flexibilidade para essa jornada da saúde muito maior do que a gente tem visto ultimamente, né? Trazendo melhores ganhos para os hospitais, né? Ganhos de sustentabilidade, que a gente sabe o quanto é difícil manter as instituições de saúde no Brasil. E o objetivo da MV é construir soluções que ajudem também as instituições a terem tecnologias que apoiem elas em ser mais sustentáveis. For the innovation layers. It's our first year doing it, so if any of you have any great recommendations, we'll tag that on. But it's been very successful. People have really come here because it's not about market suppliers talking to market suppliers. Now to kick off the class awards last night, and we had about 300-ish, maybe more, the market suppliers in the room getting their awards, and they're tied to HIMSS. This is the second year in a row when we brought, class and HIMSS have gotten together through our MOU and doing that. I'm really proud of our work around the world. Exato, isso é fundamental para que a gente consiga de fato transformar, né? Não é possível, é muito difícil, é mais complexo você puxar um lado da tecnologia, da ferramenta e
sem ter esse equilíbrio com as pessoas, né? Porque elas que vão usar, elas que vão ajudar, elas que vão participar e fazer isso acontecer. Então é o nosso, né, é o nosso dever, né, como tecnologia, como transformação digital, é realmente entender isso, né, e transformar de uma melhor forma, com um impacto melhor, né, trazendo de fato benefícios e tirar esse medo, né? Tirar esse medo, né? César, o que tu enxerga para daqui a 10 anos, assim, fazendo uma projeção para o futuro? A gente foi lá para o passado, a gente fez uma comparação do que está acontecendo hoje, e assim, qual é a tua visão, assim, para os próximos 10 anos? Interessante. Eu acho que alguns assuntos eles vão continuar, né, como há 10 anos atrás. Eu vi alguns assuntos e eles continuam hoje, só que, claro, de uma forma mais abrangente. Mas eu entendo que alguns assuntos vão, né, eles vão se perpetuar, né, de alguma forma, com discussões, com problemas novos, né, com evoluções, digamos, mais orgânicas, né, contínuas, né. E é claro, eu acredito muito que eu vejo que a inteligência artificial, ela já vai fazer parte, né? Ela vai fazer parte, tá? De alguma forma, eu acredito que até as robóticas, né? As robóticas. Elas devem estar mais presentes, né? Até mesmo como um amigo, né? É como se a gente estivesse falando, ou com um profissional, né? De alguma forma, você estivesse conversando até com uma máquina. Claro que isso é polêmico, mas sim, uma visão... hoje, né? Hoje. Mais para frente, com essa evolução que está acontecendo, eu acredito que talvez como você consiga conversar naturalmente com algumas pessoas, você consiga conversar né, com algum robô, né, de uma forma muito natural. Né, e que essa pessoa possa te ajudar como um amigo, né, ou como um conselheiro, ou como um profissional te ajudando no seu trabalho. Né. De novo, eu acredito muito que as pessoas cada vez mais fiquem ao centro, né, com uma importância, e essas ferramentas, essas tecnologias, né, como um robô, elas vão auxiliando. Né? Então a gente consegue, a tendência é que a gente trabalhe de uma forma mais produtiva e com maior eficiência, né, focado num paciente, né, cirurgias, né, hoje a gente já percebe cirurgias acontecendo de forma remota, né? Um apoio robótico, né, talvez ainda não é autônomo, digamos, né, mas no futuro eu acredito que a inteligência, né, a evolução da inteligência artificial, a gente possa chegar nesse nível, né, de ter um robô, né, como amigo ou conselheiro ou um profissional. Profissional, que legal. Carlos, qual é a tua visão, assim, já pegando o gancho aqui do César, assim, o que tu enxerga para um cenário daqui a 10 anos também? O César falou bem desses amigos, né, desses assistentes. Hoje a gente tem muito assistente virtual, mas assim, não como a ideia que o César colocou. Eu enxergo que a própria inteligência vai ganhar maturidade, ela vai ser aplicada em alguns níveis mais fortemente do que outros. Hoje, né, ela vem nessa crescente justamente olhando para a parte financeira, para o aspecto financeiro muito forte, então ela automatiza essas interações que antes eram humano-dependentes com uma flexibilidade muito maior e muito mais agilidade, né, durante esse processo. Então, eu acho que em cada nicho ela vai ter uma profundidade maior com o passar do tempo. Quando a gente fala de tratamento de paciente especificamente, ela tem muito que evoluir porque não é só o conhecimento, é o paciente que está sendo cuidado, assistido por uma pessoa, é um contato mais humanizado do que robotizado nesse caso, né? Então, acho que isso perdura por muito mais tempo, né? E é muito mais acolhedor você ser atendido por um humano. Então, aí eu acho que as coisas se distanciam um pouco, mas com certeza tem um apoio muito forte, né? Dessa frente. E dispositivos médicos eu acho de diversas formas, né? A gente foi evoluindo durante muitos anos com dispositivos que a gente colocava na pele, com dispositivos que mapeavam o nosso corpo, depois com dispositivos
de sensibilidade, né? Que nem a desse ano que foi lançada uma colher que simula o sal na boca, né? Não se usa mais sal. Então, vasos sanitários com exames, né? Diversos. Então, tudo isso foi evoluindo e vem ganhando uma força muito grande. Eu acho que isso tende a aumentar, né? Isso é muito mais... tem muito mercado aqui no Ocidente, mas tem muito no Oriente sendo feito sobre essas inovações. E a gente tem pouco aqui. Então, acho que cada vez mais esses dispositivos vão vir, né, para o mercado brasileiro, para o mercado americano, e vão ganhar uma maior profundidade. Então, eu arriscaria nesses dispositivos. Então, para fechar nossa entrevista, eu quero te perguntar como as empresas de tecnologia, então, elas fazem essa dança aí com o departamento financeiro para justamente conseguir fazer as implementações necessárias, né? Como é que funciona isso? Vocês que estão ali no dia a dia. Então, a gente viu até casos interessantes ali de discussão na própria RIMS falando sobre esse tema específico, né? E até empresas levando os seus diretores financeiros para entender um pouco sobre essa situação e como aplicar, né? Como fazer o diretor financeiro enxergar o benefício de uma tecnologia como essa, ou de um dispositivo como esse, como, né, que se monetiza, como que se tem um recurso, um retorno sobre aquele investimento. Então, tudo isso foi trabalhado ali. Então, o primeiro ponto que eu diria, tem que investir, né? Tem que investir. Sim. Mas como investir, aí é uma avaliação muito pessoal do negócio, né? Muito de inteligência de mercado. Então, como que a gente vai... O que a gente precisa hoje? Qual que é a tecnologia que mais se comunica com o usuário, né? Na ponta. E quem investir hoje vai estar lá na frente daqui a alguns anos também, né? E aí faz sentido eu investir nessa tecnologia agora, ela vai ter um retorno financeiro, ela se paga dentro da minha instituição. E como que eu faço, né, como o César falou, para envolver essas pessoas para que elas se sintam acolhidas dentro desse processo e gerem menos custo, porque se elas não estão envolvidas, em algum momento elas serão. E se eu fiz sozinho, eu não estou sendo assertivo, porque trabalho de conjunto. É um trabalho de conjunto, é um trabalho com várias pessoas. Então, isso faz com que o produto cresça, né, de forma muito mais saudável dentro de uma instituição e com um investimento muito menor do que se fosse simplesmente aqui eu tenho uma ideia e vou fazer ela aqui do zero, eu aqui tenho a ideia, ninguém mais tem uma ideia igual a mim. Não funciona assim hoje. Não. Cada um, né, pode somar de diversas formas e isso traz impacto financeiro Sim, faz toda a curto diferença e a longo prazo. Bom, a gente tem um pavilhão brasileiro lá no RIMS, né? Uma participação muito forte. Eu vi uma participação com muitas empresas brasileiras, né? Então, César, fala um pouquinho sobre como é que está essa participação brasileira no mercado mundial. É muito gratificante, né, a gente participar de um evento desses, né, maior evento global aí de saúde. De saúde, né? E os brasileiros, né, sendo um das maiores comitivas, né, além dos americanos, obviamente, né, que o evento aconteceu nos Estados Unidos, então eliminando, né, os americanos que são da casa, exatamente, né? Que são os da casa, né? Então é impressionante como a gente teve uma participação muito numerosa dos brasileiros. Muito bonito ver essa união ali, né, dos brasileiros. Muito legal. E essas discussões, né, então esses investimentos, né, o interesse dos brasileiros em buscar informação, buscar capacitação, buscar investimentos também, né, claro. Novas formas dessa transformação digital, discussões sobre os pacientes, discussões sobre saúde mental, né, esse envolvimento dos brasileiros foi fantástico. Então, nós temos uma presença, né, muito, muito marcante nesse evento. Né? Nós já temos alguns embaixadores também que são brasileiros, que fazem parte, digamos, da organização desse evento. Né? Então a gente começa a ter voz lá dentro. Né? Então teve um pavilhão brasileiro. Teve um pavilhão brasileiro, um summit também. Um summit só de brasileiros. Só brasileiros, né?
de trazer os cases, né, de compartilhar. Então, diversos players, diversos hospitais, enfim, diversas instituições de saúde, né, estiveram juntos, né, um jantar, inclusive, né, só dos brasileiros, o tal dos brazucas, Os né, brazucas. já tem até um apelido, apelido, carinhoso, né? Então, a importância disso, né, de estar lá, todos, né, esse ecossistema brasileiro trocando informações e trazer isso para o Brasil, trazer isso para nós, né? E o brasileiro, sim, né, nós temos muita tecnologia, nós temos atendimento avançado, tem muita coisa boa que acontece aqui no Brasil. Os sistemas, né, de saúde, eles, de alguma forma, são bem interessantes. São muito interessantes aqui E no funcionam, Brasil, né? Claro, sempre nas suas evoluções, mas foi marcante, né, essa presença dos brasileiros, e é bacana ver esse investimento, ver essa preocupação em estar lá trocando ideias, né, a gente interagindo, né, com diversos países, né, não só os brasileiros, né, de entender como é que um outro país faz, como é que o que está sendo, as inovações que estão sendo vistas em outros países também, né. Então, essa troca foi fantástica. Que legal. Bom, a gente termina, então, a nossa entrevista por aqui. Quero desejar muito sucesso para vocês, parabéns também pelo trabalho desenvolvido até agora, e até a próxima RINS, né, 2026, então. Até lá. Até lá. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos vocês. Até a próxima terça, 21 horas, aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Até lá.